profecia é uma palavra de falar coisas que está por vir. E Deus, no livro de Isaías, ele disse que eu é ele que anuncia o futuro, antes que aconteça. Então, quando a pessoa anuncia o passado, hoje em dia, os profetas falam coisas que aconteceu ontem. Você sonhou com X, você sonhou assim, logo isso aí não é profecia. Profecia é falar da coisa que está por vir. Assim diz o Senhor. Amanhã ou próximo ano ou no mês que vem vai acontecer coisa XX. Então, aquela coisa quando acontecer, logo vamos ter prova que esse profeta é verdadeiro. Então, quando fala coisa que já passou, esse não é verdadeiro, é um espírito de adivinha. Havia uma menina no Atos dos Apóstolos 16, tinha um espírito de adivinha. Ela falava o que os apóstolos eram. Esses homens são homens de Deus, já anunciam o reino de Deus. Não estava mentindo. Mas o espírito estava a operar. Era o espírito do engano, é o espírito de familiar. Mas quando foi expulso aquele demônio, ela ficou assim, os pais ficaram chateados. É nesse sentido, os profetas já não existem. O que ficou são os adivinhos, andam a adivinhar a vida das pessoas. Então, quando você fala na presença dos profetas, isso aí, ficam chateados. Por quê? Porque eles querem ganhar alguma coisa através de adivinhar a vida, na sua vida. Onde você sonhou X, coisa X, você separou com o marido X, você perdeu o emprego. Na verdade, você perdeu o emprego. Só que já, eles falam coisas que já aconteceu, quando Deus não é assim. Deus fala o futuro. Está muito preocupado com o nosso futuro, não o presente, mas o futuro. Aleluia, aleluia. Na verdade, é exatamente isso aí. Desculpa, poderia questionar um pouco? Tenha bondade. Isso quer dizer que hoje no mundo não existem mais profetas? A profecia única que ficou, na verdade não existe, mas a profecia única que ficou é a Bíblia, é que pode nos guiar por toda a verdade. Não os profetas que hoje nós temos visto. Esses que estão conosco agora não são verdadeiros. Não são verdadeiros? Não são. Mas tem como, ou seja, existem umas características de um profeta verdadeiro e um falso? Jesus Cristo disse no Mateus 7, versículo 15. Não, sim. Mateus 7, versículo 15, diz: pelos seus frutos os reconheceis. Os frutos dele, desses que estão a fazer coisas, se identificam o que realmente eles são. Falam coisas, às vezes não acontecem, falam coisas de heresia. Então logo nós notamos que são falsos. E a própria Bíblia é que nos prova que os profetas não existem. Já mandei abrir aqui alguns versículos. Mateus 11, versículo 13, Lucas 16, é que mostra que a lei e os profetas trabalharam juntos e pararam por ali. O tempo que ficou agora é o tempo que o evangelho tem que ser anunciado. Andar a pregar o evangelho. Mas muitas pessoas também têm ouvido lá, muitas pessoas, onde eu tenho também conversado com algumas pessoas a respeito da palavra de Deus, muitas pessoas acreditam e dizem que Jesus Cristo é o profeta. Será que Jesus Cristo está na categoria de profetas, ou está na categoria de filho de Deus, ou está na categoria de ser Deus? Como que talvez o Pai analisa? Na verdade, Jesus não é Deus. Jesus, segundo a Bíblia, no livro de João 17, a partir do versículo 20 a 26, ele fala, alguém pode vir e provar, pode abrir e provar. Jesus falou, disse que para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus Cristo é enviado. No livro de Mateus, no livro de João, sim, João 17, a partir do versículo 20 até 26, Jesus prova que ele não é Deus. Ele é o enviado. Quando se diz que Deus e Jesus são um, ele também nos prova que nós também podemos ser um com ele. Okay. João 17, a partir do versículo 20 a 26. Versos 20 a 26. Yeah. Verso 20 diz: eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim, por intermédio do ensino deles. 21. Para que todos sejam um só Pai, para que todos sejam um só Pai. Oro também para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim, que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. É isso. É para que o mundo creia que o Jesus foi enviado por Deus. Então, outra parte que eu costumo criar divergência com alguns irmãos, é acerca de Jesus querer ser Deus. Ele sempre negou essa parte, porque no livro do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, versículo 4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Mateus 12, Marcos 12, versículo 29, fala a mesma coisa. Ouve Israel, grande mandamento, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Segundo Jesus não é o próprio Deus. Ele é o enviado. Mas muitas pessoas também têm segmentado a resposta dizendo que Jesus Cristo é Deus, porque eles têm olhado o livro de João 10:30, né? Onde que diz assim a Bíblia. João 10, no verso 30, a Bíblia diz: o Pai e eu somos um. Então muitos eles entendem, ou seja, eles usam esse verso para segmentar que Jesus e Deus é a mesma coisa. Ou seja, então como que poderíamos nós entender esse verso quando se diz que eu e o Pai somos um? Qual é a união que tem entre Jesus Cristo e Deus em relação, olhando que Jesus Cristo, como o Pai dizia, eles estavam em união para a salvação do mundo, porque no livro de Isaías 6, Deus disse: quem irá por nós?
Ele diz, envie-me, Senhor. Eis-me aqui, me envie, Senhor. Significa que Jesus Cristo se entregou para vir aqui na terra anunciar a vontade de Deus. Os judeus não estavam andando de acordo com a vontade do Senhor. Jesus Cristo veio anunciar a própria vontade de Deus. Então eu provo que Jesus Cristo não é Deus. No livro de João 20, só verso 17. Pode abrir também. João 20, verso 17. Então, assim, acho que... Então, dá-se a entender que Jesus Cristo Jesus Cristo e Deus são simplesmente uma pessoa quando estão em trabalho, ou seja, eles são, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, é único em união para a salvação da humanidade. É isso. Okay. Então podemos provar no livro de João 20, só verso 17. Vamos ouvir. Ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos. Deus para meu Pai. E você, Pai, meu Deus, repita bem ali. Meu Deus, eu vosso Deus. Que é o vosso Deus. Significa, o Deus que nós adoramos é o Deus de Jesus. Se for Jesus é Deus, logo não pode ter Deus, porque Deus é um só. Se Deus é um só, então Jesus, Deus dele, ele enviou. Aí também, como diz a Escritura? Na minha versão diz, Jesus lhe disse, não me detenha, pois ainda não fui para o meu Pai. Vai e diga isso aos meus irmãos. Eu vou subir para aqueles que é meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus é Deus de vocês. Mas também tem uma passagem em que, quando eu acho que é Marco, os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, elas relatam a respeito da crucificação e ressurreição de Jesus. E muito mais no livro de Marcos, ele fala a respeito da incredulidade dos judeus, do Pedro, se a memória não falha, um dos discípulos que, acho que é André, se a memória não me falha, um dos discípulos que não acreditou por ouvir os outros discípulos a dizerem para ele, é Tomé, exatamente, não acreditou Tomé quando Jesus Cristo ressuscitou. Então, os outros discípulos falaram para ele que, olha, Jesus já ressuscitou, nós ouvimos. Então, o Tomé, ele por incredulidade não acreditou. E o que acontece é que Jesus Cristo, uma vez, ele aparece no meio de todos os discípulos com portas fechadas, enquanto o Tomé estava lá. E o mais incrível que parece é que Tomé, ele diz assim, agora eu acredito no Senhor porque o Senhor é meu Deus. Agora nós encontramos aí Tomé a confessar que Jesus Cristo é Deus. Como podemos entender? Ele é um incrédulo, acaba a confessar coisas que ele não entende, porque tem incredulidade dentro dele. Então nós não podemos confiar na palavra do incrédulo. E vamos confiar naquilo que Jesus falou. Isso, o problema é muito mais para os irmãos, está no João 1:1. João 1 diz assim, no princípio era o verbo. Exatamente. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus, no princípio. E esse verbo se fez a carne. A resposta desse João 1 está no Apocalipse 1:1. Podemos abrir agora no Apocalipse 1:1 para a gente provar. João 1:1 onde cria problemas, as pessoas dizem. Apocalipse 1:1 diz, esta é a revelação de Jesus Cristo que foi dada a ele por Deus a fim de mostrar aos servos de Cristo as coisas que em breve devem acontecer. Podemos parar. Esta é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ele foi dado por Deus, ele não é Deus. É uma revelação que Jesus Cristo recebeu da parte de Deus. Mas quando a Bíblia fala de revelação, não está a falar a respeito da própria palavra de Deus. Quando se diz revelar, é dar a conhecer aqui alguma coisa, uma coisa que a pessoa não sabia. Então, essa revelação, Jesus foi dado por Deus. A Bíblia diz que foi dado por Deus. Esse Jesus. Para ele mostrar as coisas que brevemente têm que acontecer. Significa que Jesus Cristo sempre esperou também a revelação que vem da parte de Deus. Se ele fosse Deus, não teria necessidade de ser revelado. Ele podia revelar sozinho. Aí está dizendo que Jesus foi revelado. Foi revelado com Deus. Perdão. Foi revelado por Deus e diz que ele enviou o seu anjo ao seu servo João a fim de dar-lhe a conhecer todas as coisas por intermédio de símbolos. Nesse caso, nós sempre entendemos que o livro de Apocalipse é um livro que contém muitos símbolos e não só também é um livro que nos alerta a respeito do fim dos tempos. Nesse caso, então, como o pai que já havia dito que Jesus Cristo, ele foi dado a revelação por Deus e diz que Jesus também deu ao seu servo. Enviou o anjo para o João. Exatamente, deu o anjo e o anjo deu a João. Mas também no meio dos cristãos ainda se levantam muitas dúvidas, né? Com relação quando se fala na pessoa de Jesus Cristo. Não sei por que hoje no mundo existem grandes divisões no momento da pessoa de Cristo. Alguns acreditam que Jesus é o profeta, alguns acreditam que é Deus e alguns acreditam que é filho de Deus. E até mesmo alguns acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz não para toda a humanidade, mas sim para um povo específico. Mas será que isso pode conferir a verdade que Jesus morreu para algum povo específico? Imagina, a verdade eu provo também. Eu tenho versículo que fala acerca desse negócio. Isso encontra no Apocalipse 7,
no seu verso 8. Apocalipse 7, Apocalipse 7, a partir de 1 até 8, 9 é quando revela já acerca de nós. 7 versos 1 1. até 8. Diz: depois disto, vi 4 anjos em pé, no 4 cantos da terra. Eles estavam detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Vi também outro anjo que subiu do Oriente, e ele tinha o selo de Deus vivo. Ele gritou bem alto aos 4 anjos que tinham recebido poder para danificar a terra e o mar. 3. Ele disse: não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos os servos do nosso Deus com um selo na testa. Então ouvi o número dos que tinham sido marcados com o selo, eram 144 mil. Eles eram de todas as tribos do povo de Israel. Temos aqui a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Gad, a tribo de Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Iscar, Zebulon, José e Benjamim. 9. Depois disto, olhei e havia diante de mim uma grande multidão que ninguém pôde contar. Ela era formada de pessoas de todas as nações, famílias, povos e línguas. E elas estavam em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidas com roupas brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. 10. Elas gritavam bem alto, dizendo: a vitória pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. 11. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes, dos 4 seres viventes, e eles se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram a Deus. 12. Dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, agradecimentos, honra, poder e força pertence ao nosso Deus para todos sempre. Amém. 13. Então um dos líderes me perguntou: quem são essas pessoas que estão vestidas de roupas brancas e de onde elas vieram? 14. Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: essas pessoas são as que vêm da grande perseguição. Elas lavaram e branquearam suas roupas no sangue do cordeiro. Somos nós. Se alguém quer provar isso, continuar a querer provar, pode abrir Apocalipse 14. Para ver que na verdade nós não pertencemos, não fomos comprados. Apocalipse 14. 14. Pode a partir de 1 dizer com ele. Verso 1. Depois eu olhei, o cordeiro estava diante de mim em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144 mil pessoas que tinham os nomes do cordeiro e do seu pai escrito em suas testas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. As pessoas cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos líderes. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que tinham sido comprados, tirados do mundo. 4. Essas pessoas são como as pessoas virgens que não se contaminaram com mulheres. São elas que seguem o cordeiro para onde quer que ela vá. Elas foram compradas entre todas as outras pessoas da humanidade e são os primeiros frutos da colheita a serem oferecidas a Deus, ao cordeiro. Eles nunca disseram nada que fosse mentira e não tinham nenhum pecado. Mas nós falamos de coisas de mentira às vezes. Esses não mentiram. Nem pecado não tem. São os 144 mil da tribo das 12 tribos de Israel. Não somos nós. E nós são aquilo como visto no Apocalipse 19. Então, para dizer que então, com isso vai nos dar um entendimento ou vai nos fazer perceber que Jesus Cristo não morreu para toda a humanidade. Jesus Cristo não, podemos dizer que morreu para toda a humanidade no sentido de ter o seu sangue, porque o sangue de Jesus tem poder de perdoar qualquer tipo de pecado. Nós lavamos os nossos corpos no sangue do cordeiro, mas na aquisição ou compra, só ele comprou 144 mil. Nós lavamos. Eu como alguém convidado também para uma festa, não foi contado naquela festa, também apareceu naquela festa. Vai comer, mas não está contado lá. É o que nós também éramos assim mesmo. Mas então, olhando nesse sentido, não estaremos nós a dizer que Deus poderia simplesmente salvar o mundo no número de 144 mil? Ou seja, o Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 1, que o Pai nos fez abrir, né? Que nós lemos aqui, acho que nós compreendemos que é uma revelação que Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, o anjo deu a João, e por outro lado também percebemos que deu por meio de simbologia. Né? Então, não estaríamos nós perante a um número simbólico, ou 144 mil. Pode ser um número literal ou um número simbólico. Ou seja, em outras palavras, estou a tentar perguntar o seguinte: será que Deus, na humanidade, no mundo todo, ele vai salvar simplesmente 144 mil, como está descrito, ou vai salvar a humanidade toda? Porque no livro de João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito e para que todo... Então, nós encontramos... Aquele que crê nele, exatamente, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós encontramos um termo universal, o todo. Então, diz que todo aquele que crê nele não pereça. Então, é um termo universal, é um termo
universal que engloba toda a humanidade, que engloba toda a pessoa. Então, como podemos entender isso? Podemos dizer assim, alguém enviado com um valor, vai lá na cadeia de cabeça de vídeo, Sim. vai lá comprar vai pagar calção para tantas pessoas. Sim. Então, quando haver outro amigo que clama, eu não vou ficar aqui, pela graça também, participa. Mas não está contado nessa aquisição. O valor que se contou é para aqueles números mesmo que irá precisar. Eles também acharam favores ou acharam graça na presença daquele que veio. Essa graça nós achamos. Jesus Cristo não foi enviado a uma mulher cananeia, estava aproximada a Jesus. Senhor, minha filha está horrivelmente atormentada com um demônio. Disse, não fui enviado, não é permitido levar a comida dos filhos, dar aos cachorros. E aquela mulher diz assim, será que os cachorros não podem apanhar também as minhas? Os cachorros também apanham a migalha e caem na mesa do seu Senhor. Disse, mulher, a tua fé é grande, vai, seja feita que você quer. Significa que Jesus estava negado que ele não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele sempre somente foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus proibiu os seus discípulos entrarem nos gentios. Proibiu. Mas depois, quando ele queria ir embora já, deixou essa missão aqui. Ir por todo mundo já. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho para todo mundo. Mas primeiramente o evangelho não veio para todo o mundo. Só veio para Israel, as ovelhas perdidas. Depois de recuperar as ovelhas perdidas, quando disse, idem já por todo mundo. Mas parece que, desculpa, tem uma questão aqui que me deixou refletir uma coisa que eu percebi. Tem um detalhe muito importante aqui no Apocalipse que nós estamos a ler, onde que a Bíblia diz que um dos anciãos pergunta a João que esses aqui, quem são esses e de onde elas vieram. Só que já a resposta que ela é dada diz que esses, elas vêm da grande perseguição. Elas lavaram e branquearam suas roupas. Nisso eu cheguei a um ponto, ou seja, cheguei a uma conclusão de que nós passaremos por um momento, ou seja, por uma fase tão crucial da história da humanidade, que todos nós conhecemos, que toda a humanidade se prepara, alguns se preparam, alguns não estão preparados, que é a fase da grande perseguição, que é a fase da grande tribulação. Agora, no livro de Apocalipse, talvez Jesus ele vai nos mostrando a claridade das coisas. Que, olha, porque a Bíblia diz que assim, no andar dos tempos, ou seja, no começo ou no decorrer da grande perseguição, algumas pessoas irão aceitar a Cristo e algumas pessoas não aceitarão a Cristo. E diz o Apocalipse 13 que algumas pessoas serão obrigadas a receber a marca da besta e alguns também serão obrigados até de adorar a besta. E diz o Apocalipse diz que todos aqueles que aceitarem a marca da besta não sofrerão morte, não sofrerão dano e não sofrerão perseguição. Mas por outro lado a Bíblia vai dizer que todos aqueles que recusarem a marca, recusarem adorar a besta, esses sofrerão uma perseguição e sofrerão um castigo. Agora o Apocalipse aqui vai dizer que essas pessoas, os 144 mil, faz parte daqueles que saem da grande perseguição. E porque do outro lado também, o João ele diz, quando eu olhei do outro lado vi 144 mil. E do outro lado diz, quando eu virei e olhei, vi a grande multidão. Agora, será que nessa ordem de ideia ou nesse fio de pensamento, nós não vamos ter aqui dois grupos de pessoas salvas, que são os 144 e também o grupo e a multidão gigante? Porque no livro de João 5:25, a Bíblia diz que no ressoar da trombeta, todos que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados e também darão o reino do céu. Então, os mortos que morreram em Cristo não são esses que farão parte da grande multidão, e os que passarão, ou seja, os que serão perseguidos por anticristo, não são esses que farão parte do 144? Os 144 mil, na verdade, sofrem perseguição, mas são pessoas já compradas, já têm garantia da salvação. Essas pessoas, os 144 mil. Só que eles não vão saber que serão salvos do alto do momento. Eles saberão. Por enquanto pode não saber. Suponhamos os judeus agora não têm igreja, não têm onde reunir, estão espalhados. Sim, estão espalhados. Porque desobedeceram a palavra de Jesus. Exatamente. Jerusalém, Jerusalém. Se soubesse o tempo da sua visitação, você não faria isso. Eles não obedeceram. Exatamente. Depois eles foram espalhados para o mundo inteiro. Agora voltaram, estão na terra de Gaza agora. Estão a ter guerra até hoje. Quando as pessoas assistem, há uma guerra muito tremenda lá. E parece que a união dos israelis vai ser um dos maiores sinais da breve volta de Jesus, porque a Bíblia diz isso em profecia, né? É isso. Diz quando vocês verem Israel a se juntar, saibam que uma desolação no lugar santo. Exatamente. Saibam que estou às portas. É isso. O sinal que a gente espera, que revela que Jesus agora está a caminho. Jesus está vivo. Então, irmão, nesse entendimento você estava ir. Eu fui entender assim, no livro de Isaías 1, versículo 18 a 19, fala alguma coisa. Esse que quando se diz lavar, esse de conversar com Deus, você ir na presença dele, falar acerca do que você tem feito, e Deus vai te lavar.
Vamos ouvir um pouco Isaías 1, Isaías versículo 18. 1:18 diz: Sou eu, o Senhor, quem está falando. Venha, vamos conversar juntos. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, eles poderão ficar brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, eles poderão ficar como a lã. Continua, 19. 19. Se estiver disposto a obedecer, comerá um dos melhores produtos dessa terra. Dessa terra. Se quiser, comerá o melhor dessa terra. O que branqueia o nosso corpo, quando se diz veste, é o corpo definido como veste. O que lava o nosso corpo dos nossos pecados é você aceitar e falar com Deus aquilo que você tem cometido nas escondidas. Meu Deus, eu cometi coisa X. Pensa que me perdoe, logo ele vai te perdoar. Não é preciso pagar nem fazer qualquer coisa. É assim que diz que se ficaram limpos como a neve. É onde diz lavar as suas vestes, lavar os seus corpos no sangue. Quando você confessa seu pecado, está a lavar o seu pecado no sangue de Jesus. O sangue tem poder de perdoar qualquer tipo de pecado. Enquanto existem pessoas que foram compradas, eles não necessitam de querer confessar, porque não se contaminaram com as mulheres. Mulher é ferido, não é mulher física que nós temos aqui, não. São falsas igrejas. Eles não acreditam nas igrejas. Então, quando o Efésio diz que nós fomos comprados por um preço alto, acho que Efésio, sim, que fala disso, quando o Efésio diz que nós fomos comprados por um preço alto e fomos comprados pelo seu sangue, nós fomos comprados. E o livro de Isaías 53, ele fala de algo tão interessante. Já li também. Deixa eu ler Isaías 53, é um verso que eu muito também gosto. Isaías 53 diz: quem acreditou naquilo que ouvimos, quem viu nele o grande poder do Senhor, ele sempre esteve com Deus, ele cresceu como um rebento, como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para atrair a nossa atenção. Não havia nada na sua aparência para que gostássemos dele. Ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Ele foi um homem que sofreu muita dor. Nós o tratamos como se fosse alguém sem importância, como se fosse alguém que as pessoas evitam ou nem olham para ele. Na verdade, foram os nossos, aqui diz nossos pecados, sim, foram os nossos pecados que ele levou sobre si e ele sofreu as nossas dores. Embora nós pensássemos que Deus o tinha castigado, ferido e humilhado pelo que ele tinha feito. Na realidade, ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Ele foi esmagado pelas nossas maldades e ele recebeu o castigo que nós merecíamos. E isso nos trouxe a paz. Nós fomos curados pelas suas feridas. Agora, será que esses versos, elas não estão nos ensinar que a salvação, ou seja, exatamente, ela não está nos ensinar que a salvação é universal, é para todo mundo, porque aqui diz que ele foi humilhado por nós e ele sofreu as nossas dores. Tudo bem. O Apocalipse veio para nos revelar. É por isso uma revelação. É por isso muitos agora não pregam o Apocalipse. Porque o Apocalipse não é para revelar, não. É uma coisa já revelada. Então o Apocalipse vem bem claro a mostrar que isso é assim, isso é assim. Então, no livro de Isaías, esse que você está a ler, e no livro que você mandou abrir no Atos dos Apóstolos, no Efésio, o apóstolo Paulo, ele referindo que nós, a falar de nós, ele também é um dos israelitas, ele é contado lá como um dos 144 mil lá. Ele também é daquela parte, embora ele foi pegar para os gentios, é por amor, para a salvação dos gentios. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo pertence ao povo de Israel. O que não podemos esquecer é exatamente isto. Ele também pertence ao povo de Israel. Mas será que hoje existe esse número já definido de pessoas 144 mil? Ainda não se completou. Quando se completar, Jesus vem. Ainda não se completou? Sim. Para dizer que o número está ainda em andamento, as pessoas estão se completando. Esse povo de Israel ainda não se completou. Ainda está se completando. Quer dizer, os 144 mil simplesmente vai pertencer ao povo de Israel, ou seja, à nação israelense. Quando você lê bem esse Apocalipse 14, somente os 144 mil que andam com Jesus. Somente os 144 mil. E vão cantar um cântico que ninguém pode aprender, além dos 144 mil. Você mesmo está perto assim, não de entender aquele cântico. Só os 144 mil. Okay. Aí no Apocalipse 14, revela essas coisas. Significa que o grupo, a salvação é para nós todos. Só que a maneira está dividida. É como um vizinho que vem participar da sua festa e os filhos daquela festa. É dessa maneira que está dividido essas coisas. Mas todos, quando comem, não vão saciar naquela festa. Para dizer que todos seremos salvos. Sim. Mas existe um grupo específico, especial. Muitos foram chamados, poucos são escolhidos. Existem os escolhidos, existem os chamados. Todos fomos chamados para salvar. Para dizer que existem os convidados, existem os especiais. É isso. É dessa maneira. Então a salvação é unilateral. É para nós todos. Exatamente, é para toda a humanidade. É isso mesmo. É por isso que há uma divergência no livro de Apocalipse 21 e no livro de Zacarias 2. No livro de Apocalipse 21,
fala acerca da cidade. Diz que a cidade tem muros. Enquanto o livro de Zacarias 2 diz não há perigo. Mas essa cidade se refere à cidade santa? A cidade santa diz que é um determinado povo que vai descer, umas pessoas que vão descer para aqui na terra. Porque haverá novos céus e nova terra. Então, aí na cidade santa, diz que a cidade não será habitada com muros, porque o muro será de fogo. Deus diz que vai vedar. Esse é Zacarias que está a falar isso. Sim. Enquanto o João, no Apocalipse, diz que haverá 4 paredes e 12 portas. 3 portas por cada parede. É o Apocalipse que fala isso aí. Aí há uma pequena divergência. Mas quando alguém for a entender melhor, a entender que na verdade Jerusalém será habitada sem muros, porque por causa da multidão e os animais. Depois diz que depois do pegar eu venho para toda a criatura. Tanto homens, os animais também têm que ouvir o evangelho. Então hoje a missão que temos é de proclamar o evangelho. É isso. Pregar para as pessoas. Sim, ensinar as pessoas. E até o que nós estamos a pregar hoje em dia, há muita divergência. Existem alguns pregam, até o Osho disse assim, existem alguns pregam por ganância, outros pregam por dinheiro, outros pregam por ambição. Mas existem os que pregam a própria salvação, o arrependimento. A pessoa não podia mudar. O João Batista pregou o arrependimento. No Mateus 3, em Mateus 4, 12 a 17, Jesus também prega o arrependimento. No Atos dos Apóstolos 2, versículo 38 a 41, o Pedro também prega o arrependimento. No Atos dos Apóstolos 3, 19, o apóstolo Pedro prega o arrependimento. Quando ele pregou pela primeira vez, converteu 3.000 pessoas de uma só vez, a mesma mensagem. Mas hoje em dia nós não estamos a pregar o arrependimento. Pregamos da nossa maneira. Ou às vezes convidamos as pessoas a vir na minha igreja, lá tem milagre. A pessoa já não vai por causa da salvação, vai por causa do milagre. Dos milagres. Mas não é o que deve se pregar. Mas Jesus aqui no livro de Mateus 20, deixa eu ver aqui, Mateus, é livro de Mateus 28, né? Onde que Jesus disse que ide e pregar, exatamente. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a elas a obedecer todas as coisas que eu os ensinei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Parece que aqui Jesus Cristo ele dá uma ordem aos discípulos de irem ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas hoje em dia, visto que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que já estamos a ver nos últimos tempos da história da humanidade. Como o pai estava a dizer que hoje existem muitas pessoas que pregam falsidade nas igrejas, vários falsos profetas. Agora, no entanto, qual seria a mensagem que hoje as pessoas, os pastores, assim tanto como os profetas, os evangelistas, todos aqueles que amam a mensagem de Deus, qual é a mensagem que cada um de nós poderia carregar para poder pregar ao mundo? É a mesma mensagem que João Batista pregou, é a mesma mensagem que Jesus pregou, é a mesma mensagem que o Pedro pregou, é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregou. O arrependimento. Arrependei-vos e converti-vos. E a pessoa ia perguntar, de que maneira tem que me arrepender? E de que maneira tem que me converter? Conversão é isso, o arrependimento é isso. Explicar às pessoas, deixar os maus caminhos, fazer isso. Mas poderia nos explicar um pouco como que é o arrependimento e a conversão? O arrependimento não é nenhum remorso ou peso na consciência. O arrependimento é mudança de vida. Sabe o que dizia? A fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Quando a palavra entra na sua vida, você precisa ter fé, acreditar e exercer o que diz a palavra. Dessa maneira. Em outras palavras, então, é mudança de rumo. Mudança de vida, mudança de rumo. Quer dizer, abandonar... A maneira de pensar. Exatamente, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e se apegar naquilo que agrada a Deus. Até se apegar ao andar juntos já. Exatamente. Eu tinha um amigo que andava comigo. Eu disse, amigo, se você na verdade quer continuar com a amizade comigo, esse é o seu caminho, deixa. Se não quer deixar esse caminho, liga junto, não há. Eu nunca convidei aqui para a igreja. Eu prego a palavra. Não quer seguir a palavra, não vamos andar juntos. Treva e a luz não andam juntos. Deus separou muito tempo essas coisas. No livro de João, sim. Que concordância há Beliar e Cristo? Segundo as Coríntios 6, 14. Não há concordância entre a luz e as trevas. E a luz. Não anda Exatamente. junto. Então, eu aqui, da igreja, já deixei de ir à igreja há 5 anos. Há 5 anos que eu deixei de ir à igreja. E na congregação com os irmãos. Porque a maneira de adoração e a maneira que eles fazem na congregação. Tenho sofrido muitas afrontas por causa do evangelho. Quando eu prego o evangelho na igreja, os pastores levantam. Até outros querem me bater, outros querem fazer alguma coisa. Às vezes me esforçam eu a pregar o dízimo. Além de pregar uma boa mensagem, eles querem que eu pregue o dinheiro. Quando eu não fui chamado para isso. Eu sei o que fui chamado para ser. Esse que eu tenho feito. Ele que tem vantagem para mim. E eles querem tirar aquela vantagem que eu tenho, que Deus colocou em mim.
para me usar noutra vertente, porque não aceito. Eu deixei de ir à igreja há 5 anos. Eu deixei a igreja, mas adorar, não posso mentir que deixei de adorar. Eu sempre adorei o meu Deus, sempre observei os mandamentos de Deus. Embora sendo homem, tenho cometido alguns erros. E volto na bacia sempre se lavar. Meu Deus, me perdoa. Na verdade, não sou perfeito diante de Deus. Essas coisas eu faço. Na verdade, ninguém é perfeito diante de Deus. Mas muitos também, acho que pensam... Acho que não, até não é questão de pensar, mas sim é a questão de compreensão e não só também é a questão de haver muitas divergências, como já estava a avançar aqui. Hoje no mundo existem 2 grupos de pessoas. Alguns acreditam que hoje ainda se pode se devolver o dízimo e alguns ainda acreditam que hoje não pode se devolver o dízimo. Mas será que qual é o ponto de vista mesmo no olhar do Pai consoante a Bíblia? Hoje pode-se devolver o dízimo ou não? Quando a gente pega no livro, eu sempre baseio nas escrituras sagradas, quando a gente pega nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus Cristo, em nenhuma parte, ele fala acerca de o dízimo. Ele não fala acerca de o dízimo. Essa divergência houve também na Antioquia, lá, quando estava a discutir Paulo e os outros. No Atos dos Apóstolos 14 e 15, eles estiveram já em Jerusalém, acerca deste negócio, acerca de Moisés, a lei, querendo seguir muito a lei. E levantou o Pedro e falou acerca deste assunto. Não, irmãos, não pode impor julgo aos irmãos, que nem vossos pais não conseguiam fazer essas coisas. O que nos salva não é isso, o que nos salva é isso. Explicou aí, Pedro, ali. Não significa que o dízimo, até alguns já adaptam acerca de Ananias e Safira, aquela oferta que eles queriam fazer. Adaptam parece dízimo, aqui não foi dízimo. Eles disseram assim. Da venda da sua propriedade. Sim, diz que quando a gente vender nossa machamba, ainda vamos trazer o dinheiro, aqui todo o dinheiro. Só que, infelizmente, esconderam uma parte do dinheiro, trouxeram um pouco. Na base da mentira, morreram ambos. Esse morreu, depois de pessoa também, esse morreu. Significa que o dízimo agora não é o tempo do dízimo. É sobre a lei. O tempo que estamos a ver não é o tempo da lei, é o tempo da graça. Houve o tempo da lei, há o tempo da graça e haverá o tempo de juízo. Há 3 tempos. Tempo da graça, tempo da graça, tempo da lei, tempo da graça e tempo do juízo. E Deus vai julgar a humanidade. Todos os segredos ocultos vão ser revelados naquele dia. E a pessoa vai responder diante de Deus. Mesmo aquilo que se esconde ser injusto diante dos homens, mas no dia de Deus vai se manifestar. Até alguns vão dizer, mas aquele mesmo fazia boa coisa. É esse mesmo. Não era justo. Não era justo. É dessa maneira. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Desculpa, gostaria de saber o nome do pai. Qual é o nome? Eu sou Josias. Josias, o nome completo? Josias Murumbi. Josias Murumbi. Ok, muito obrigado. Nada, muito obrigado por nos esclarecer algumas dúvidas. E nós ainda vamos dar continuidade aqui, vamos ainda andar ao redor das montanhas, fazendo o nosso trabalho. Tá bom, Deus abençoe. Muito obrigado. O nosso vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Para os que querem acompanhar, poderão pesquisar por Rashid em busca da verdade no YouTube e vão acompanhar essa matéria. Prazer conhecer também. Meu nome é Rashid Zagueu João. E aí, irmão? Muito obrigado. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Continue com o seu ministério, que Deus ainda continue a abençoar. Muito obrigado.